Oi, gente, tudo bem? Tô com tanta saudade de vocês, das nossas aulas práticas, né? A gente tá distante já há bastante tempo. Esperávamos que não fosse um tempo tão grande, mas infelizmente ainda permanecemos dessa forma. Eu espero que estejam todos bem, se cuidando dos seus familiares, respeitando as orientações que nos são dadas, enfim. Então, pessoal, tô aqui de novo, né, mais uma vez, para conversar com vocês sobre as atividades que foram enviadas para vocês fazerem em casa durante esse período que a gente vem vivendo, tá? As atividades dessa remessa, na verdade, elas têm como temática a discussão sobre vidas negras importam, né? É uma temática bem atual, vocês devem estar acompanhando também nas mídias, enfim. E qual é a proposta dessa temática? É a gente discutir um pouquinho, pensar sobre algumas atitudes nossas ou dos demais, né? Enfim, questões relacionadas a preconceito e discriminação, né? Não só racial, mas também de gênero, questões de discriminação e preconceito social. Muitos de nós, de uma forma ou de outra, em algum momento da nossa vida, já passamos por essas questões de discriminação, né? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre essas questões e pensar, discutir com alguém que está em casa, trocar uma opinião, enfim, né? A proposta quando a gente, né, elabora as atividades dentro de uma temática, e essa questão da influência do negro, quando a gente fala em esporte, a gente não consegue falar em esporte sem lembrar que hoje muitos dos esportistas famosos são negros, né? E se a gente for falar a nível de atletismo, para quem não lembra, atletismo é corridas, arremessos, saltos, né? No atletismo, o negro tem uma participação expressiva, né? E de destaque em todos os países, Brasil, Estados Unidos, França, enfim. E a proposta para a turma de vocês do 7º ano, então, é exatamente isso, trabalhar em cima do atletismo e da influência, né, da participação do negro nessa modalidade. E aí, quando a gente fala das atividades que são elaboradas para o 7º ano, nós temos 8 questões, né? 6 questões delas, da 1 a 6, elas são bem específicas da questão do racismo e da discriminação dentro do esporte, tanto de raça quanto de gênero, e enfim, e sobre o atletismo em si, né? O esporte em si. Então a gente vai trabalhar com essas duas linhas, né? Da questão da discriminação e do preconceito e do atletismo em si. Então, da questão 1 a 6, vocês vão ler as questões, são de opinião pessoal ou algumas de conhecimento que vocês já devem ter assistido na TV em algum momento, enfim. Ou então conversem com os pais de vocês ou alguém que está na casa de vocês para auxiliar nessa atividade, tá? Outra questão é sobre a questão 7. Ela é um jogo como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Ela é prático, é um percurso físico de preparação do atletismo, onde vão ter atividades relacionadas aos saltos, às corridas, lançamentos e arremessos, né? Eu acho que essa atividade de material de vocês ficou um pouco pequena para vocês visualizarem. Eu preparei, né, um material que eu já vou mostrar aqui para vocês, que é um pouco maior para que vocês consigam visualizar um pouco melhor. Lembro mais uma vez que vocês têm o meu contato do WhatsApp, que por favor vocês entrem em contato comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, inclusive se vocês estão com dificuldade para visualizar esse percurso, vocês por favor então
entre em contato comigo, que eu posso mandar para vocês por WhatsApp esse material um pouco ampliado, digamos assim. E aí vocês vão ter mais facilidade de visualização, tá? Então, da questão 1 a 6 são respostas mesmo, opiniões de vocês sobre o que vocês conhecem e sabem. A questão 7 é o percurso físico, então, que é esse aqui, que eu acredito que vocês vão ter bastante dificuldade para visualizar, né? Porque lá tá bem pequeno, tá difícil de visualizar as imagens e ler. Mas lembro que vocês podem entrar em contato comigo, que eu posso estar encaminhando para vocês por WhatsApp, e vocês podem estar observando por ali, então, certo? E aí, depois que vocês realizaram essa atividade número 7, que é um percurso, e aí vocês vão somando uma pontuação até o final, baseada nessa proposta, vocês vão ter que fazer um jogo semelhante a esse, uma atividade semelhante a essa, escolhendo uma outra modalidade e também um jogo de tabuleiro, para que depois, quando nós retornarmos para a escola, a gente possa praticar lá também essa atividade de vocês. Depois eu vou ficar com esse material, né? Vou ficar com eles anexos, e aí a gente pode depois desenvolver isso nas aulas presenciais, quando a gente voltar para a escola. Eu acho que, na verdade, era isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, lembrem sempre que eu estou à disposição. Toda vez, acho que foram pouquíssimos casos que me procuraram e eu não consegui atender na hora, mas senão prontamente eu respondo. Não tem problema, tá, pessoal? Eu sempre dou um feedback do que vocês me questionam, alguma observação, se é assim, se não é, o que falta, o que não falta, enfim. Tá? Então, por favor, fiquem bem à vontade para me procurar. E eu gosto quando vocês me procuram, porque aí a gente pode saber como vocês estão também, tá bom? Eu tenho, como eu disse no início, bastante saudade de vocês. Espero que vocês fiquem bem, se cuidem, mantenham o distanciamento, cuidem das suas famílias, né? E eu não sei se é breve, a gente sempre fala até breve, e eu vou continuar falando isso, espero que seja o mais breve possível. A gente vai estar junto, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.